Fala pessoal da Game 365, estamos aqui com o Vinícius Preview, diretor da BetInfo, essa mídia responsável e referência no setor B2C dos apostadores. Bom, Agradeço pelas palavras, é um prazer estar aqui com vocês, conversando, batendo esse bate-papo. Vamos descobrir algumas coisas sobre nossos projetos, falar um pouco sobre o mercado, e é isso. Poxa, e Vinícius, uma pergunta que todo mundo quer saber, e é muito interessante a gente conhecer todo esse back, porque o nosso histórico ele influencia no modo como a gente faz jornalismo, como a gente atua no setor. E todo mundo quer saber como funciona e como você entrou no setor das apostas. Conta mais pra gente. Bom, comecei em 2018, trabalhando com o mercado de venda de infoprodutos, com alguns apostadores, fazendo a projeção desses produtos para o mercado nacional. A gente fez alguns projetos envolvendo os grupos VIPs, entre outras coisas, que me fez ter esse relacionamento com alguns apostadores. Então, quando a gente fundou o BetInfo, isso há 3 anos atrás, a gente já tinha um know-how sobre o mercado, já tinha um conhecimento sobre o mercado das apostas e não tinha ninguém comunicando para o apostador, seja conteúdos educativos, seja sobre os apostadores, sobre as próprias apostas, coisas que nós estamos fazendo hoje, de certa forma ali, em um trabalho que já tem 3 anos, e foi basicamente isso, desde os meus 18 anos. Tô nesse mercado de game antes mesmo da regulamentação, sou formado em engenharia mecatrônica, por incrível que pareça, então fugiu um pouco do destino ali que eu tinha traçado para minha vida, a chegada desse projeto do mercado de game na minha vida, e foi isso. Bacana. Você comentou ali então que você acompanhou o mercado pré-regulamentação. Exato. E provavelmente deve ter notado muitos nuances do apostador pré-regulamentação para o apostador atual de 2025. Quais essas diferenças principais que você tem notado ao longo de todo esse tempo? De 2018 para cá, mudou principalmente a questão de que só fica no mercado quem está fazendo um trabalho sério, ético e responsável. Antes da regulamentação, a gente via diversas formas de publicidade, anúncios de casas de apostas que não eram feitos de forma responsável. Então, através disso, as casas passaram a se tornar mais éticas, mais responsáveis com o seu consumidor final. Os influenciadores, os apostadores começaram a comunicar de certa forma uma parte da conscientização, coisa que é interessante, até a parte da venda de um grupo, de algo em específico mudou em relação a isso, porque a nossa nova regulamentação que chegou a partir desse ano fez com que o mercado seguisse isso. Então quem não estiver seguindo, acredito que não vai ter uma vida muito longa agora após a regulamentação. E é basicamente isso. Poxa, bacana. Bom, a gente acompanha eventos como esse, e principalmente na BIS, e você mesmo tem falado que regulamentação, jogo responsável é uma palavra que está na rotina do apostador hoje. Exato. E graças a portais como o BetInfo, tem feito um bom trabalho. Tem algumas outras políticas, tem algumas outras iniciativas que o portal BetInfo tem feito para alavancar o jogo responsável, políticas de regulamentação, jogar isso pro apostador. Toda a parte que não era feita antes da regulamentação, desde o aviso de maioridade, do jogo responsável, da questão de ser associado a uma empresa como a NJL, que parte para essa parte do jogo compulsível, do jogo responsável. A gente está fazendo esse trabalho, temos também um trabalho de conteúdos educacionais, onde a gente ensina sobre os mercados, visando que a galera não entre perdida, seja uma porta de entrada para essa galera conhecer o que é um handicap, o que é um ML, o que é um race escanteios e por aí vai. E também sobre as notícias que soltamos sobre os apostadores, a gente deixar claro que não é possível viver dessa forma, não é uma renda extra, não é algo do tipo. Esses apostadores colocam o dinheiro, seja 100, 200 mil, como a gente vê algumas notícias do Portal Gatilho, mas é porque eles têm a condição de poder fazer isso. Coisa diferente de muitos brasileiros que hoje, através da economia que nosso país enfrenta, entre outras adversidades que o povo brasileiro encontra, e a diversidade cultural, socioeconômica, entre outras coisas, cada um tem o seu poder aquisitivo, cada um tem a sua condição financeira, e é importante que cada um saiba o valor do jogo responsável, de colocar realmente o que você só pode perder, porque nada aqui é garantia de lucro, seja no cassino, seja nas apostas esportivas, que são coisas relativamente ali diferentes nesse mercado, e acredito que essa parte de gerar conscientização para o público sobre a questão dele só investir o que ele pode perder, no caso, ninguém gosta de perder, claro, mas o investimento tem que ser feito dessa forma, não como uma renda extra, não como uma mudança de vida, e é isso que a gente acredita e tenta propagar dentro do portal BetInfo. Bacana.
Bom, você tem falado muito sobre o papel da mídia nesse setor, da regulamentação e do jogo responsável. E, cara, ultimamente a gente tem visto que a mídia desse setor, a mídia do setor iGaming, ela tem sofrido muito com a mídia tradicional falando mal desse setor. E mídias como BetInfo, iGame Brasil, GMB, mídias especializadas, têm feito um trabalho de conscientizar e defender esse nosso lado, certo? E como você vê, além desse papel de defender, como você vê o papel da mídia nesse setor? Eu acredito que hoje todas as empresas que atuam nesse mercado de comunicação para os apostadores, para os executivos do ramo de iGaming, é muito nichado, a gente não consegue ter uma força do que tem uma G1 da vida, do que tem um Globo, que são as mídias que atacam o nosso mercado, que a gente recebe pedrada de todos os lados sempre, falando que a gente atrapalha a economia do varejo, falando que a gente atrapalha a economia do setor, que a questão que a gente retira o dinheiro desses meios de comércio são culpas nossas, porém a gente tem N outros tipos de jogos, aí seja a Mega Sena, que é do próprio governo, seja as loterias, entre outras coisas, então acredito que a divulgação deles é equivocada, não tem base em alguns estudos, os estudos feitos não são claros a forma que foi feita essa pesquisa. Como foi feito, como que essa galera consegue comprovar que a gente está tirando dinheiro desse mercado? Então a nossa questão é essa, tentar propagar, defender o nosso lado, essa é a nossa função, a gente defender o nosso setor, seja com o Portal Ativo, seja com a Game 365, seja com a iGame Brasil, porque esse é nosso papel, é o setor que a gente ama trabalhar, o setor que a gente gosta, que a gente apoia, que a gente não pretende sair dele tão cedo, e a tendência é que esse mercado só cresça, então acredito que uma hora ou outra vai acabar essas críticas, o mercado vai entender o nosso potencial, a gente pode ver em feiras como essas, o apoio de grandes políticos, de grandes advogados, que também estão do lado do nosso setor. Então a gente não pode generalizar, falar que todo mundo está atacando a perna na gente, porém a grande maioria, principalmente antes da regulamentação, fazia isso. Com a chegada da regulamentação, mudou algumas coisinhas, mas também não foram muitas. A gente segue sendo atacado ainda por alguns veículos aí. Mas tem muito caminho pela frente para conscientizar todo esse mercado. Falando sobre esse papel de conscientização, e acredito que um dos tópicos que a mídia tradicional, pelo menos as que atacam o setor, eles batem muito no ponto de ludopatia. Mas a gente acompanha portais como o BetInfo, que trabalham diretamente com tipsters, falando sobre os problemas de apostar. Exato. E como mais vocês falam com o B2C, como vocês instruem sobre a ludopatia? Pô, isso aí no mercado foi muito bom. Tem até alguns apostadores, como o Matheus Calm, que tem projeto de prevenção a isso, com suporte humanizado, com especialistas, com psiquiatras, com psicólogos. Então, desde a parte do apostador até as empresas, está deixando isso muito claro. Hoje é obrigatório uma empresa ter todo o atendimento 100% humanizado. Isso já vai ajudar muito. Hoje tem a parte de em várias empresas já oferecerem um serviço de prevenção à ludopatia. A maioria das casas de apostas vai ter ali uma central de atendimento para pessoas que estão sofrendo desse vício. A gente vê a chegada no mercado de grandes nomes ali de ajuda à prevenção ao combate ao jogo. Geralmente também nas cidades, nos estados, fornecem um apoio físico ali, presencial para essa galera também, além de um atendimento ali online. Então acredito que essa parte tá avançando muito. Muitas pessoas que enfrentam esse problema, é muito importante conversar com os amigos, conversar com os familiares, deixar isso claro e buscar ajuda. Então é muito fácil de encontrar através dos nossos portais, a gente sempre redireciona para centrais de atendimento psiquiátrico, psicológico, para combater isso. Então acredito que a tendência é só aumentar essas equipes, esses projetos que ajudam a combater a ludopatia, são projetos até filantrópicos, você não vai pagar nada por isso. Então acredito que a tendência é que o mercado abrace ainda mais essa questão e que surja mais ONGs, projetos que ajudem essa questão da prevenção da ludopatia. Bacana. E, poxa, pra gente estar chegando ao final dessa conversa, a gente queria saber quais as expectativas da BetInfo para esse ano de 2025, desse segundo semestre, e onde a gente pode encontrar a BetInfo nas redes sociais, enfim. O BetInfo aqui embaixo também. O BetInfo você pode encontrar tanto no Instagram, no Twitter, no TikTok não garanto, que tá sempre caindo nossas contas lá. É complicado mexer no mercado de game, mesmo com a regulamentação. Temos também o nosso site, onde você vai encontrar conteúdo sobre a regulamentação, informação sobre os apostadores, vai ter conteúdos educativos sobre o mercado, quer aprender handicap, quer aprender sobre o que é ML, quer aprender o que é Race Cantos, você vai encontrar lá. A gente também está fornecendo e implementando algumas ferramentas que vai ajudar o apostador de fato,
Vamos colocar algumas planilhas, a gente tem calculadora de ROI, de win rate, para você ver se está sendo lucrativo ou não. Vamos colocar também um comparativo de odds entre as casas, para você ter as melhores oportunidades ali, para conseguir pegar elas, aproveitar alguns tiquezinhos maiores. E é basicamente isso, foi um prazer ter participado desse bate-papo aqui com você. A gente precisa dessa união no mercado, o mercado é muito grande, a gente tem espaço para todo mundo. E é uma felicidade imensa saber que a gente tem parceiros de profissão que abraçam também esse nosso mercado, defendem o que a gente mais ama fazer na vida, que é comunicar, mexer com o iGame. E é basicamente isso. Agradeço muito por isso. Opa, agradeço a presença aí, a participação e, poxa, toda a atenção e recepção da equipe BetInfo nesse evento que está super corrido a 20 Sigma. Tudo que precisarem da gente, estaremos aqui. E com certeza a gente vai se encontrar em novos eventos, mais notícias. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal para acompanhar mais vídeos como esse, mais entrevistas, que a gente vai trazer especialistas do setor e a gente quer ter o Vinícius em próximas entrevistas também. Estaremos aqui.